Salmo 130 é o nosso texto de hoje. Eu não me canso de repetir para vocês, junto com Lutero, junto com Bono Vox, que tesouro é o livro dos Salmos. Que recurso Deus nos deu para lidar com nossas emoções e sentimentos. E como é importante admitir estas coisas. Em alguns círculos religiosos, para algumas pessoas, há um medo de admitir e de lidar com sentimentos. Talvez porque se pensa que para garantir a bênção de Deus é necessário um histórico impecável. E para se ter um histórico impecável, não há espaço para admitir sentimentos confusos, negativos. Admitir quem somos quando ninguém está olhando. Que não podemos olhar para o que se esconde em nosso coração, porque precisamos supostamente estar em dia, estar em paz, estar em vitória. Só assim Deus irá nos ouvir. Em muitos círculos religiosos, e nós não estamos imunes a isto aqui na igreja, há uma tendência de negar os sentimentos. Às vezes, em outros espaços não tão religiosos, a tendência é o contrário. É expressar os sentimentos como uma coisa boa em si mesmo, já suficiente para definir quem somos e o que devemos fazer. Os Salmos nos dizem que é muito perigoso tanto o extremo de negar o sentimento, como o extremo de desabafá-lo de qualquer maneira. Os Salmos nos convidam a orar os sentimentos, a levá-los diante de Deus, numa postura de reflexão, à luz de quem Deus é, e de que nós estamos na sua presença. Nós tentamos fazer isso aqui na igreja, por isso pregamos sobre os Salmos de tempos em tempos. Acho que a última vez que fizemos foi no Natal, perto do Natal, quando falamos em orar nossas lágrimas, né? Alguns vão lembrar disso. Quem quiser rever, está no nosso podcast, no nosso vídeo. Hoje, o Salmo 130, temos diante de nós culpa e vergonha. Estar machucado por causa de um senso de fracasso. E alguém vai dizer, mas pastor, é mesmo necessário para a gente falar disso aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde só tem gente bonita, onde só tem gente exitosa e esclarecida? Podem apostar que sim. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu estou aqui há 7 anos. E eu sei que sim, aqui é um lugar de gente muito motivada, super disciplinada, e super estudada, e super cheio de conquistas. Mas, ironicamente, justamente nestas pessoas, o senso de culpa e de vergonha, o medo de fracassar, a desconfiança interior de que não se tem valor, é uma tentação muito forte. E é disso que o Salmo de hoje trata. Eu não escolhi ele. A igreja cristã o separou isso já há séculos. Podemos pensar, o Espírito Santo pré-cozinhou ele para a gente. São 8 versículos. E nós vemos os sentimentos ligados a um buraco. E vemos também que há um tipo de corda que é jogada para a gente sair desse buraco. E também nós vemos como a gente sai com essa corda, a subida desse buraco. Essa vai ser a nossa sequência hoje, gente. Começamos com o buraco. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. O que o salmista está nos dizendo? Primeiro de tudo, ele usa essa imagem de se afundar. Das profundezas, que é uma expressão que aparece nos Salmos. No Salmo 40, no Salmo 60, o salmista já tinha falado sobre Deus tirá-lo de um atoleiro para colocá-lo sobre uma rocha, com o pé bem firme. É uma metáfora. Ele está falando psicologicamente, ele está falando fenomenologicamente. Ele está falando como se sente. É como se estivesse numa areia movediça, está caindo num buraco.
eu me sinto no fundo do poço. E quanto mais eu me agarro, mais eu me afundo. É uma imagem vívida de como muitos de nós nos sentimos, às vezes, emocionalmente. E no que o salmista está afundando? Na culpa e na vergonha. Como é que a gente sabe disso? Pelo tipo de ajuda que ele pede no Salmo 130. Viram? Ele pede por quê? Ele pede por misericórdia. Não é apenas me tire daqui do buraco. É perdão. Ele não aguenta o peso do histórico de pecados e falhas pessoais. E a primeira coisa que nós poderíamos pensar é se esse assunto é ainda relevante. Se isso ainda existe em nosso mundo. Uma pessoa se afundando na culpa e na vergonha. Porque muitos vão dizer que esse negócio de culpa é um jeito que as sociedades antigas e tradicionais viviam. Quando as pessoas viviam em sistemas estritos de religião e de moralidade. Coisa do passado. Quando as pessoas, no passado, eram dirigidas pela culpa. Que hoje é diferente. Somos uma nova geração e a culpa não faz mais parte das nossas sensibilidades. Vivemos num tempo de exposição, todo mundo fala e faz o que bem entende, com a maior liberdade, sem sentir culpa e vergonha de nada. Olhe para as celebridades, por exemplo, que são um espelho da sociedade. Lembram do Neymar, há uns anos atrás, do intervalo do Fantástico, com aquela confissão que era uma propaganda? Ou do jogo da discórdia, de cada segunda-feira? Você já viu alguém dizendo eu me arrependo? Não. Difícil a gente ver isso. Aliás, eu não me arrependo de nada é o nosso mantra. Às vezes vemos isso, por exemplo, nos crimes na sociedade, do jornal, nas tragédias. O colapso moral, muitas vezes, está no coração da coisa, mas não é a linha principal da história que é contada. Não é o que causa escândalo nas pessoas. Será que o Salmo 130 perdeu a validade? Se tornou obsoleto? Quem se sente culpado hoje em dia, quem se sente culpado hoje em dia, se é pego em flagrante, numa mentira, num abuso, numa corrupção, num adultério, numa fofoca? Por que se sentir culpado, se cada um decide o que é certo e o que é errado? Só que tem uma pegadinha, gente. Eu acho que as pessoas não estão se dando conta do buraco. De quão profundo é a necessidade de perdão. A Bíblia fala disso, mas a gente não está levando a sério. O quão profundo é dentro da gente a necessidade da expiação dos pecados que cometemos. Culpa e vergonha, duas palavras usadas na Bíblia, não são facilmente expulsas do nosso coração. A gente pode disfarçar num texto, num stories, na fachada, mas não no coração. Culpa e vergonha. Dick Keyes, no seu livro Além da Identidade, tem a tese de que o oposto da culpa na Bíblia é inocência. E o oposto da vergonha na Bíblia é glória. Ou seja, são coisas diferentes. Na culpa lidamos com algo específico. Eu quebro uma regra, é o pecado realizado. Na vergonha é diferente. É mais ampla, é mais devastadora. Vergonha tem a ver com se sentir mal sobre nós mesmos. É a natureza pecaminosa por trás. Notem a diferença. Se você for pego numa mentira, você pode se sentir tanto culpado como cheio de vergonha. Culpado porque quebrou uma regra, mas envergonhado porque você se deu conta que é mais covarde do que pensava. É menos íntegro do que pensava. Culpa e vergonha
não são exatamente iguais. Com culpa, eu decido o padrão moral, o que é certo e errado, e aí eu até consigo me livrar mais fácil do sentimento. É mais fácil justificar o que eu fiz. Mas com a vergonha não é tão fácil assim. Porque é mais profundo. Alguns anos atrás, John Bradshaw escreveu Curando a Vergonha que Te Impede de Viver, e vendeu como água. As pessoas sabem que com vergonha é mais difícil de lidar. Anos atrás também, Franz Kafka, um famoso escritor, escreveu em seu diário: o problema que as pessoas modernas têm agora é que elas se sentem pecadoras, ainda que independente de culpa. Sentimos-nos culpados, apesar de não acreditar no pecado. O que ele estava antecipando é que nos livramos da ideia da culpa. Não nos arrependemos de nada. Não tem nada que a gente sinta que tenha feito errado, mas por alguma razão, a gente sente que tem algo dentro da gente. E por isso seguimos afundando. Apesar de que menos e menos gente identifica alguma culpa particular da sua consciência, não podemos negar o senso da vergonha, o senso da indignidade, a desconfiança da inconveniência, de estar afundando por não ser bom, qualificado o suficiente. E aí nós vivemos nos comparando com os outros e nos martelando. Não é esquisito? Que nos últimos 100 anos temos feito de tudo para soltar os nós das estruturas morais, para que possamos nos sentir livres para decidir o que é certo e errado. E aí nós temos relido, reinterpretado, ressignificado os valores, os comportamentos, até os 10 mandamentos. Espremido deles tudo o que não fecha com o que nós sentimos e com os estímulos que nós recebemos da cultura. A gente só não consegue se livrar da sensação de se afundar. Não estamos nos libertando. Estamos desmoronando o morro abaixo. Por quê? Franz Kafka estava certo. Mesmo sem culpa, ainda temos a vergonha nos assombrando. Na verdade, sem a vergonha, não sabemos o que fazer com a culpa. É pior afundar na vergonha, no senso da indignidade, porque nós não sabemos de onde vem. E se não sabemos de onde vem, não sabemos como tratar. Por isso o Salmo 130 é relevante. Passará o céu e a terra. As gerações vão criar moda atrás de moda, mas o Salmo 130 não passará. Porque a profundeza é real. Existe um buraco. E a gente está afundando nele. O que a gente pode fazer? Com a nossa culpa e com a nossa vergonha. Com a desconfiança de que não somos tão inocentes como gostamos de pensar, e pior, com a desconfiança de que, como diz Romanos, todos, e nós incluídos, pecamos e carecemos da glória de Deus. O que fazer com essa confusão sobre quem nós somos e o que devemos fazer com a nossa vida para nos sentirmos em paz? Com a culpa, com a vergonha. E é aí que entra a corda. Há uma corda que nos é jogada no Salmo 130 e nós precisamos dela para sair do buraco. Só assim a gente sai do buraco. Não adianta uma outra pessoa vir querer tomar um cafezinho ou um chopp com a gente dentro do buraco, que isso não vai tirar a gente do buraco. A gente está afundando em culpa, em vergonha, e precisamos, para sair do buraco, de uma corda. E é uma corda de 2 fios, de 2 fibras entrelaçadas. Nós vemos 2 coisas interessantes no Salmo 130. Uma régua e um redentor. Um registro das iniquidades e alguém que nos resgate delas. É um jeito de falar sobre lei e evangelho. O primeiro elemento, a primeira fibra desta corda é a régua. Está implícita no versículo 3, onde a gente lê:
Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem poderá escapar? Ou como diz na linguagem de hoje, se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Vejam, o salmista não está negando que há um parâmetro. Ele não está negando que existam iniquidades, uma lista delas. Ele está dizendo, se o Senhor tiver esse registro, e se o Senhor observar essa lista, eu não sei o que poderá acontecer comigo. Mas ele não está em negação. Ele não nega as iniquidades. Ele não nega que há uma régua para medi-las e demonstrá-las. E essa não negação, esse reconhecimento das iniquidades, é a primeira fibra. É uma régua objetiva que pode julgar a nossa culpa e a nossa vergonha. E aí Franz Kafka nos ajuda de novo. Ele tem um livro famoso chamado O Processo. E teve uma adaptação para o cinema, se você preferir assistir. É sobre um cara chamado Joseph K. Que um dia esse cara é preso. E por anos e anos e anos, essencialmente, ele corre atrás de tribunal em tribunal, interrogação, julgamento e prisão domiciliar. Ele está esperando um desfecho para o caso dele. E ele tem uma pergunta. Do que estão me acusando? Ah, dizem para ele, é muito sério. Mas o que é? Nunca lhe dizem. Nunca lhe dizem. Só o que ele sabe é que há uma acusação e estão condenando ele. Mas ninguém nunca lhe diz do que estão acusando ele. E aí até o final, ele vai até o fim buscando a resposta, até que o carcereiro o mata. E é assim que termina, desculpe o spoiler. Eu precisava da ilustração. Kafka nos ensinando. E ele tem razão, gente. Ele diz, aqui está o problema. A gente sente a acusação e não sabe. E não sabe de onde ela vem e o que é que está de errado. E aí, porque a gente não sabe, a gente sai buscando respostas. A gente pode chamar de complexo, de trauma, a gente pode sociologizar, desculpem os professores de sociologia, não é uma crítica, a gente pode psicologizar o problema. Nós fazemos tudo o que nós podemos para explicar o que está de errado com a gente. Do que estão nos acusando? A gente sabe que estão nos acusando. A gente se sente assim. E sabe que é grave. E aí quando nós nos sentimos assim, acusados, mal conosco mesmos, vergonha e culpa, ou a gente resiste a isso, ou a gente concorda. Ou a gente aceita, ou a gente rejeita. E eu explico. Alguns dizem, nesse tentativa de explicar, que toda a culpa é ruim, que não devemos nos sentir culpados. Só que isso não funciona. Porque a gente até aceita que nos digam isso para a gente. Mas não concordaríamos que isso fosse dito para um ladrão em nosso país, para um abusador de menores. Se alguém estivesse pronto para fazer mal aos nossos filhos, digamos que existe uma pessoa e ela está em dúvida se ela faz ou não faz uma coisa horrível com os nossos filhos. Nós não gostaríamos que alguém sussurrasse no ouvido dessa pessoa, não se sinta culpado. Não existe culpa. Não podemos concordar que toda a culpa seja ruim. Alguma certamente é, mas nem toda. Não podemos resistir à culpa sempre, porque talvez ela seja importante, ou para deter alguma maldade que nós estamos a ponto de fazer, ou para nos ajudar no processo da cura. Como eu gostaria, gente, falo por mim, como eu gostaria de ter ouvido mais a culpa dentro de mim, em algumas ocasiões da minha vida, quando eu passei por cima dela e fiz mal a algumas pessoas. Não me diga que a culpa não tem o seu lugar. O outro extremo, por outro lado, a gente de repente pode pensar que toda a culpa é boa.
E aí algumas pessoas vivem vidas miseráveis porque são dirigidas, controladas pela culpa. Não conseguem fazer nada ou fazem tudo. Estão sempre querendo ajudar alguém. Mas não são felizes assim, porque o fazem movidos pela culpa. Cada coisinha errada que elas fazem incomoda demais. A gente diz, está tudo bem, não esquenta a cabeça, não sofra por isso. Mas a pessoa não se permite, ela se martiriza. Veja, não dá para deixar a nossa consciência sempre nos guiar. Porque a própria culpa pode nos enganar. Vocês estão vendo onde eu quero chegar? É o primeiro fio da corda. Precisamos de uma régua, precisamos de um parâmetro objetivo que nos oriente, um juiz, por assim dizer, que nos diga de forma clara quando devemos e quando não devemos nos sentir culpados. Quando devemos concordar com a culpa que sentimos e aí processá-la ou confessá-la, e quando devemos resisti-la, porque ela não é bendita, porque ela não é devida. Se o Senhor observar as iniquidades, diz o salmista, é linguagem antropomórfica. Se o Senhor olhar para os nossos pecados, quem poderá escapar? O peso está, de acordo ao salmista, vejam, a régua está onde? Nos olhos do Senhor. São os olhos do Senhor que realmente importam. Se os olhos dos teus pais, se aos olhos deles, você está se sentindo culpado, envergonhado, porque não tem determinado casamento, não tem determinada carreira, não tem determinada quantia de dinheiro, essa culpa que você sente, você deve concordar ou resistir? É isso um pecado aos olhos de Deus? Não ter seguido a carreira que os teus pais quiseram para você? Porque se não é pecado, joga fora essa culpa. Resiste a ela, porque é falsa. Você tem permissão e até poder para fazer isso, porque aos olhos do Senhor, não ter seguido a carreira que o meu pai e minha mãe quis para mim, não é pecado. Por outro lado, se você cometeu adultério, se você abandonou seu esposo, sua esposa, se você entregou seu coração para uma pessoa, para um amante, o que você faz com esse sentimento ruim dentro de você? Com a culpa que te persegue? Não pergunte para a tua melhor amiga. Não pergunte para o teu colega de trabalho. Não pergunte nem mesmo para o teu coração carente. Pergunte para Deus. São os olhos dele que importam. Se o Senhor diz que é pecado, confesse. Confesse. Peça perdão. Não resista a essa culpa. E aí siga em frente. Paulo, gente, sabia disso. Eu gostaria tanto que vocês marcassem esse texto para vocês, porque ele é muito especial no Novo Testamento. Paulo diz em 1 Coríntios 4, ele fala dessa régua que o salmista está falando. Ele diz assim, eu não me importo com o que vocês pensam. Eu não me importo nem com tribunais humanos que vão me julgar. E aí ele diz, nem eu me julgo a mim mesmo. Porque a minha consciência pode estar limpa, mas eu estar sujo. Eu posso estar com a consciência limpa, mas ela não me faz inocente. É o Senhor quem me julga. Fascinante. Não são os outros, não é a sociedade, e aí nesse ponto eu estou livre para não viver de acordo com a crítica e a expectativa dos outros. Porém, também não é a minha consciência que me dirige, porque ela não é confiável. Ela engana. Minha régua é a lei de Deus. Meu critério são os olhos do Senhor que me observam. Como precisamos destes olhos? Porque eles nos libertam das expectativas dos outros e eles nos salvam do engano que o nosso próprio coração, a armadilha que o nosso próprio coração pecaminoso coloca em frente da gente. Esse é o primeiro
primeira fibra da corda. Precisamos dessa clareza que vem da régua de Deus, dos olhos de Deus, dos mandamentos de Deus. O salmista não nega isso e nós não devemos negar tampouco. Vamos afundar se não admitirmos que os olhos de Deus existem sim e são bons para nós. Vamos afundar numa manobra diversionista se nós acreditarmos que valores, moralidade, comportamento certo e errado são construídos ou pela sociedade ou pelo nosso coração. Às vezes até são, mas nem sempre. Os mandamentos existem e eles foram dados por Deus como presentes para nos proteger. E eles são eternos. Isso é a lei. Segunda fibra da corda. Precisamos não apenas da lei, mas especialmente do Evangelho. Precisamos de redenção. Precisamos de um redentor. Espere, Israel, diz o salmista, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos, o que diz? Ampla redenção. É Ele quem redime as tuas iniquidades. Veja onde o salmista chama Israel para colocar sua esperança. No Senhor. Claramente ele dirige, é Ele quem redime, é Ele quem nos resgata do buraco. Do que ele está falando? Todos nós, gente, quando nós nos sentimos mal com a gente mesmo, no nosso senso de fracasso, de inadequação, de se sentir com culpa e vergonha e a gente não vale nada, nessa busca para sair disso, nós muitas vezes colocamos nossa esperança nas coisas equivocadas. A gente coloca na família, em ter uma família legal. A gente coloca na carreira, a gente coloca em educação, a gente coloca em ser bons pais, bons filhos. A gente coloca muitas vezes numa religiosidade, em viver uma certa vida cristã cheia de virtudes, ou então cheia de acertos, numa obsessão por uma vida mais religiosa. O que nós estamos fazendo? Conscientes ou inconscientemente, estamos colocando nossa esperança de redenção em nós mesmos. Estamos tentando nós ser os próprios redentores. Só que aí a cada fracasso afundamos 1 metro mais. E nunca conseguiremos sair deste buraco pela escada das nossas obras e das nossas conquistas. Sejam elas sociais, religiosas, pessoais. Porque por dentro nós sabemos que não somos o que nós deixamos as pessoas saberem de nós. Dentro do buraco, precisamos alguém de fora que nos tire de lá, que puxe a corda para a gente. É Ele, diz o salmista. É Ele. E não é um Deus que a gente inventa. É o Adonai, diz o Salmo 130. É Yahweh, diz o Salmo 130. É um Deus que se revela a nós. Porque um Deus que nós inventamos não pode redimir, não pode perdoar, porque não é nosso juiz. Nós não deixamos Ele ser. Não deixamos Ele nos dizer o que é certo e o que é errado. Precisamos que o nosso Redentor tenha 2 olhos para observar e estabelecer a régua. É Ele, diz o salmista. Pela inspiração do Espírito Santo, o salmista antevê que é Ele, o próprio Deus, quem entrará na história para resgatar. Um dia, diz o salmista, Deus virá, e virá com misericórdia. O salmista não sabia ainda como seria isso. Quando seria isso? O salmista sabia que seria com misericórdia, ampla misericórdia. Mas não sabia como, mas nós sabemos. Nós sabemos como foi. Nós sabemos que Deus veio a esse mundo e entrou na história e não fez vistas grossas às nossas iniquidades. Se fizesse, não poderíamos ser perdoados. E Deus veio, e não veio apenas para observar as iniquidades da gente. Ele veio e Ele carregou estas iniquidades sobre si.
Ele levou elas até a cruz. A lista que preocupava o salmista, com razão, a lista existe. A lista dos nossos pecados que preocupava o salmista, Colossenses nos diz que Cristo levou e pregou essa lista na sua cruz. O histórico da gente, o registro da dívida, pago. Aí está, gente, a misericórdia que o salmista estava profetizando. A certeza do perdão. E é por isso que no culto, quem chega no culto cedo e pega o momento da liturgia, da confissão dos pecados, ouve do pastor: os teus pecados estão perdoados. Porque Deus quer nos dar esta certeza e esta paz para lidar semanalmente, diariamente, com a avalanche de culpa e vergonha que o nosso pecado produz dentro da gente. É Ele, diz o salmista, só Ele pode. Porque só Ele te enxerga no fundo. Ninguém mais te enxerga, mas Ele te enxerga. Os olhos dele vão lá no nosso esconderijo, vão lá onde estão os esqueletos do nosso armário. E ele vê tudo sobre nós. Ele observa, ele observou os pecados do passado, os pecados do presente e até os pecados do futuro. Ele observou. Não passa nada dele. E ele esteve disposto, conhecendo as nossas iniquidades, a ir à cruz, porque é assim que ele te ama. E é desse tamanho que ele te valoriza. Eu sempre me lembro de um filme de Robin Williams, sobre isso. Pescador de Ilusões. Muitos não conhecem, mas vale a pena ver. Robin Williams, Jeff Bridges, tem que ser bom. Ele é um mendigo. E dá um trato no visual dele para que ele possa sair com uma moça que ele se apaixona. E no final do primeiro encontro com ela, ela diz assim: foi legal, mas temos que parar por aqui. E ele diz: por quê? E ela diz: porque se você realmente me conhecer, você vai me odiar, a moça diz. Todo mundo, quando realmente me conhece, solta da minha mão. Não aguenta conviver comigo. E aí eu prefiro que você me solte agora. Vai doer menos. E aí então, o mendigo tem que reconhecer, tem que admitir algo. Porque ele era mendigo. E ele estava seguindo ela por meses. Ele olha para ela e diz assim: eu sei que você é desajeitada. Eu sei que você é tímida. E eu sei que você não gosta de si mesmo. E eu sei que você não tem amigos. Eu sei tudo sobre você. Eu tenho te seguido há meses. E eu sei coisas sobre você que nem você sabe sobre você. E eu te amo mesmo assim. E eu não vou soltar da tua mão. Não haverá surpresas caminhando comigo. Eu sei tudo sobre você. Eu não solto da tua mão. E eu te amo mesmo assim. Na cruz, Jesus fez a mesma coisa. Na cruz, ele está nos dizendo: eu te conheço, eu observei as iniquidades, e eu te conheço por dentro e por fora. Eu sei tudo sobre você. Eu sei coisas sobre você que nem você sabe. Eu sei o que você é capaz de fazer quando a ocasião se apresenta. Eu te vi fazendo. Meus olhos observam tudo. E eu te amo mesmo assim. E eu não vou soltar da tua mão.
receba meu perdão, creia no meu perdão, viva a partir do meu perdão a tua vida, todos os dias da tua vida. Tem alguma coisa, eu pergunto para vocês, parecida com um amor desse? No mundo? Não tem. É Ele, diz o salmista, é Ele. Ponham a esperança de vocês nele. Chega de se purgar com o Redentor errado. Chega de sofrer no buraco. A corda, a régua, o Redentor. Concluindo, a saída do buraco. Rapidinho. Alguns detalhes deste salmo que nos ajudam a lidar diariamente com culpa e vergonha. Porque é um exercício diário. Na teologia luterana, arrependimento é diário. Não é só quando eu me converto e depois eu sigo sem... Não, é diário. Somos santos e pecadores e diariamente eu tenho que lidar com isso. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, eu anseio Ele mais que os guardas pelo romper da manhã. Aguarda, espera, Israel. Notem essa espera que o salmista cita. Essa postura de aguardar. E ela é essencial. Aguarde o Senhor, espera, confia no processo. Ser cristão não é tomar uma pílula e ficar tudo bem o tempo todo. É caminhada, é peregrinação, é um processo. E nesse processo, às vezes, eu não tenho todas as respostas e eu não entendo tudo o que está acontecendo. Nem fora de mim, dentro de mim. Nesse momento, o salmista diz, aguarda. Não faça besteira. Aguarda. Espera. A absolvição de Deus a absolvição é sempre instantânea. O perdão de Deus é direto e é automático, é claro, é poderoso, é milagroso, é instantâneo. Mas a gente lidar com isso, tanto se arrepender como seguir depois se perdoando, né? Porque ouvimos do perdão de Deus, mas às vezes tem que a gente se perdoar. Tudo isso é uma caminhada. É um processo que às vezes é um pouco mais rápido, às vezes é mais curto. Nossa vida é muito dinâmica, então o salmista nos fala sobre aguardar. Mas não é um aguardar sentado ou um aguardar sem fazer nada. É um aguardar ativo, o salmista diz. Aguarde, espere na palavra. Espere de posse da palavra. Estudando a palavra que nos traz a régua e nos mostra os nossos erros e nos chama ao arrependimento, mas também esta palavra nos apresenta de novo e de novo o Redentor, que nos perdoa. Aguarde, diz o salmista, na palavra. E o salmista ainda diz, aguarde em comunidade. Notem, espere, ó Israel. O que o salmista está fazendo? Ele está dizendo que a gente não lida com culpa e com vergonha, com nada na vida, sozinho. Que Deus nos chama a uma vida em Israel, como povo, como família, com irmãos e irmãs. O salmista ainda nos deixa essa pérola. Aguarde na palavra, aguarde em comunidade, encontre uma igreja. Encontre uma igreja e faça a tua caminhada de lidar com os teus problemas e com os problemas dos outros. Ajude eles a lidar com os pecados deles também. Faça essa caminhada de lidar com culpa e vergonha junto dos teus irmãos e irmãs. Caminhando com eles, sofrendo com eles, conversando com eles, confessando uns aos outros, se aconselhando, indo receber o perdão na mesa, juntos. Aliás, é o que nós faremos agora. Amém.